Bom dia, paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo e irmãs em Cristo. Hoje trago uma palavra relacionada mesmo ao casamento. Não sei, Deus tem-me dado muito sobre este tema. Da semana passada falei sobre os deveres do casamento. Hoje me deu sobre o divórcio. Até era para partilhar uma palavra sobre, desculpa, sobre a armadura de Deus, que é Efésios, mas Deus me tocou muito, tem-me dado esse versículo, me tocou para falar sobre esse tema. Talvez ele queira ajudar, né? Porque hoje em dia tem muito divórcio. Talvez ele queira usar através de mim, dar uma chamada de atenção para todos nós, falar a cada um de nós, aos nossos corações, acerca deste tema, né? Que é muito importante, porque muitas famílias têm sido destruídas. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, obrigada mais uma vez por esta oportunidade, Senhor, de me usar, Senhor, para trazer essa palavra que é muito importante, Senhor, para a tua honra e glória. Oh Pai, eu peço-te perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes, Senhor. E quero-te pedir que o teu Espírito Santo me use, Senhor, somente para a tua honra e glória. Que essa palavra possa tocar nos corações, Senhor, possa falar com todos nós, possa abrir as nossas mentes do entendimento, tirar toda a cegueira espiritual, possa nos ficarmos mais perto de Ti, Senhor, e obedecer aos Teus mandamentos, à Tua palavra, nos ensinar a viver neste mundo, Senhor, tão que está cheio de tribulações. Oh Pai, eu te peço que o Teu Espírito esteja aqui, que eu não fale em carne, mas que eu fale em espírito, Senhor, de acordo com a Tua vontade, meu Deus, que seja uma palavra não de condenação, que não levem como uma condenação, mas como exortação, Senhor, que é muito importante para as famílias ouvirem isso, principalmente os casais, meu Deus. Eu te peço no nome de Jesus que essa palavra possa, Senhor, ser uma bênção e possa também abrir a mente e o entendimento de todos nós, Senhor. Muito obrigada por me usar sempre, meu Pai. Amém. Então eu vou ler Mateus capítulo 19, do 1 a 12. Tendo concluído essas palavras, Jesus saiu da Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e ele as curou ali. Então se aproximaram os fariseus para testá-lo e perguntaram: é permitido um homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes ele: não leste que no princípio o Criador fez o homem e mulher? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. Perguntaram-lhe, então, por que mandou Moisés dar-lhe a carta do divórcio e mandá-las embora? Respondeu-lhes ele, Moisés, respondeu ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que divorciar da sua mulher, não sendo por causa da imoralidade sexual, e casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se é essa condição entre homem e mulher, não convém casar. Eles, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar esta palavra, mas só aqueles que é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceita-o. Então, essa palavra que eu estou a partilhar hoje, que Deus diz na sua palavra acerca do divórcio, porque os fariseus apareceram, né, para tentar Jesus com essa pergunta, para testá-lo. Perguntaram se é permitido o homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo. Só para experimentar, só até para testar Jesus. Mas nós sabemos que não é assim. Porque Deus disse que no princípio, Jesus disse, no princípio, o Criador fez homem e mulher. No princípio, o Criador fez homem e mulher. E ele disse: deixará o homem, o pai e a mãe se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim já não são mais dois, mas são um só numa carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. O que Deus uniu não separa. Pronto, Jesus respondeu aos fariseus que no princípio ele fez o homem e mulher, né? Porque homem e mulher, e de que o homem e mulher, quando se juntam, quando se casam,
se tornam só uma só carne, porque eles deixam pai e mãe e se unirão, se tornam só uma só carne. Os dois já não são mais dois, mas uma só carne. E também diz: o que Deus uniu, nenhum homem separa. Então, os fariseus fazendo essa pergunta e Jesus explicando isso, né? Que o homem se torna, quando o homem e a mulher são dois, se tornam só numa só carne, quando se juntam, que só tornam-se uma família. Então, Jesus disse assim, que, portanto, ele disse assim, Moisés, então eles perguntaram, então por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e mandá-los embora? Então Jesus disse, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu mandar embora vossas mulheres. Por quê? Para evitar certas situações, foi permitido, porque eles matavam as suas mulheres, até faziam isso, naquele tempo. Então foi permitido, para não acontecer essas coisas, então foi permitido o divórcio. Mas Jesus diz na sua palavra, né, que só é permitido, porque ele disse no princípio não foi assim, mas vos digo, porém, que qualquer que divorciar, ele diz, porque qualquer que divorciar da sua mulher, não sendo por causa da imoralidade sexual e casar com a outra, comete adultério. E aquele que casar com a divorciada também comete adultério. Então, Jesus dando essa resposta, que não podemos divorciar por qualquer motivo, ou porque não sabe cozinhar, ou porque não é uma boa dona de casa, por qualquer motivo, não. Se não for, por exemplo, violência, claro, porque Deus odeia violência, se for por violência é melhor separarem-se. Mas Deus diz na sua palavra que só se pode divorciar se for por adultério, não por qualquer motivo, como os fariseus perguntaram, só para testar Jesus, a dizer que pode se separar por qualquer motivo. Não, se fosse assim, se a pessoa não sabe cozinhar, não sabe limpar ou por outro motivo, sem ser adultério, vai separar, não seria assim, não, porque Deus criou um homem e a mulher, e Deus diz, deixará o seu pai e a mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Então, não é por qualquer motivo que se deve divorciar. Se não for, violência doméstica, claro, né? É melhor se separar para não acontecer coisas piores. Isso não, é com exceção disso, sim senhora. Mas divorciar-se ou porque não sabe cozinhar, não é uma boa dona de casa, ou por outros motivos, mas não pode, se não for por adultério. E foi permitido o divórcio. Moisés dá a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações, como Jesus te respondeu. Mas Deus odeia divórcio. Não era da vontade de Deus, de Jesus, o divórcio. Não era isso que ele queria, porque no princípio não foi assim. Não foi, mas Deus foi permitida a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Foi isso que Jesus disse aos fariseus, por causa da dureza dos vossos corações. Foi permitido para não matar as vossas mulheres, ou maltratar, fazerem coisas que não deviam. Então foi permitido por causa da dureza dos vossos corações. Mas, no princípio, não foi assim. Como Jesus disse, porque deixará o pai e mãe, porque o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E o que Deus uniu, o homem separa. Não foi assim. No princípio não foi assim. Deus odeia divórcio. Infelizmente hoje em dia tem havido muitos divórcios, uns que se cansam uns dos outros, marido se cansam, mulheres se cansam do outro e deixa. Não, mas está errado. E vai casar com a outra. Então, não, isso é adultério. Está errado aos olhos de Deus. Não estou aqui para julgar ninguém, mas é errado. É adultério. Porque hoje eu estou cansada dessa, amanhã vou casar com a outra, ou essa ficou mais velha, vou arranjar outra. Não, está errado. Não, é adultério, é imoralidade. É maus aos olhos de Deus. Porque eu não gosto dessa mulher, porque ela não sabe fazer. Não, está errado. Está errado. É por isso que é muito importante a gente ler a palavra, meditar na palavra, porque a Bíblia nos ensina como nós devemos viver neste mundo. Não é os desejos da carne. Se Deus permitiu o casamento, o casamento entre a mulher e o homem, juntos os dois, para poderem desfrutar um do outro, amar a sua esposa, agora vai praticar adultério, tendo a esposa em casa. Um exemplo que a gente vê, né, hoje em dia está assim, infelizmente, o mundo, né, o sistema. Então,
é isso. Jesus diz aqui que só é permitido divorciar, como ele diz, qualquer que divorciar da sua mulher, não sendo por causa da imoralidade sexual, casar com a outra, cometa adultério. E o que casar com a divorciada também cometa adultério. Aquela que também foi deixada, que, e aquele que se casar com aquela que foi divorciada, também cometa adultério. Então os discípulos disseram assim a Jesus. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição entre o homem e a mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem aceitar, é verdade, nem todos aceitam essa palavra. Nem todos aceitam esta palavra, mas só aqueles quem é concedido. É isso que me chamou mais atenção aqui, que ele diz que Jesus, nem todos podem aceitar essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim, outros fazem feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, que quem pode aceitar isso, aceita-o. Jesus deu um exemplo de eunucos que por exemplo, castraram-se, né, por causa do reino de Deus, para não terem desejos, que sacrificaram as suas carnes, castraram-se para não ter desejos, para servir mais ao Senhor. E ele diz que nem todos aceitam isso. Por exemplo, nem todos aceitam essa condição porque essa condição de que se divorciar da sua mulher por qualquer motivo, não aceitam que pode divorciar por qualquer motivo. Não. Mas Deus diz, se não for por adultério, por imoralidade sexual. Mas ele diz, nós nem todos aceitam, porque uns querem logo meter divórcio por qualquer motivo, ou porque não é uma boa esposa, ou porque não é uma boa cozinheira. Não, porque quando se juntam já se torna uma só carne. Então hoje em dia a gente vê, né, famílias a serem destruídas, muitos divórcios, estou cansado, a mulher ficou gorda, ou isso, por coisas absurdas as pessoas se divorciam, né, ou a não ser por adultério, não divorciam por causa do adultério, mesmo a quem perdoa, né, porque Deus diz, por causa da dureza do vosso coração, foi-vos permitido para não matarem as suas mulheres, porque eles faziam coisas, enfim, naquele tempo. Então, por isso é que foi permitido o divórcio. Mas no princípio não foi assim, não era da vontade de Deus que os homens se separassem, que houvesse divórcio, famílias a serem destruídas. Não é isso que Deus quer. Ou Deus odeia divórcio. Mas também quando há violência, eu não vou dizer, pronto, eu sei que não há, a mulher está a sofrer violência dentro, claro que não vai, é melhor separar para não acontecer coisas piores. Mas Deus diz que o divórcio, se não for por causa do adultério, e por causa do adultério é que é permitido, mas se não for por causa do adultério ou por outro motivo, não. Ou por a exceção, pronto, como por violência, é melhor separar. Mas agora vou divorciar porque eu já estou cansada dessa pessoa, está errado aos olhos de Deus, porque não é da vontade de Deus que o homem e a mulher se separem, porque ele odeia divórcio, ele odeia famílias a serem destruídas, porque infelizmente hoje em dia o inimigo tem destruído muitas famílias. Enfim, só Deus na causa. Então, é essa palavra que eu deixo aqui, que Deus nos ensina, que divórcio só é permitido se não for por adultério. Isso foi permitido por causa da dureza dos vossos corações, como Jesus disse aos fariseus. Por causa da dureza dos vossos corações é que foi permitido a Moisés dar a carta de divórcio, vos poder conceder a carta de divórcio. Mas no princípio não foi assim. E ele diz que nem todos aceitam, podem aceitar isso, porque outros ignoram, sabem que não está certo, mas preferem ignorar. E outra coisa que eu quero também deixar aqui, que quando as pessoas desvalorizam, por exemplo, o casamento, é importante sim casar na igreja, é importante receber a bênção, mas vou dizer uma coisa, para poder casar numa igreja, por exemplo, receber a bênção de um pastor, primeiro, claro que tem que casar primeiro no registro. Não vai desvalorizar. Basta só mesmo um casamento no registro perante Deus e a lei é também um casamento. Não é, porque é casado no registro, não vale. Vale sim, senhor. É casamento a mesma. Mesmo que não foi ainda receber, pronto, a bênção do pastor, mas mesmo assim, aos olhos de Deus, é casamento. Também valida, sim senhor, porque como é que podes receber a bênção e casar na igreja, receber a bênção de um pastor se não for casada primeiro no registro? Primeiro é no registro, depois recebe a bênção. Então não pode dizer que
casamento do registro não vale, não faz sentido. Vale aos olhos de Deus, sim senhora. Também é casamento. Por isso, eu peço a vocês que meditem, vou partilhar essa palavra, vou-vos dar o versículo, desculpa, que é Mateus 19, de verso 1 a 12, que é acerca do divórcio, que o divórcio é só permitido se não for se for por adultério, não por qualquer motivo. Porque, e aquele que se casar com a divorciada comete adultério. E aquele que deixou a sua esposa para casar com a outra também comete adultério. E é isso que Deus ensina aqui, que é isso, que divórcio é permitido se for por adultério. Agora, por qualquer outro motivo, não. Ou também se for por violência, claro, né? É melhor se separar. Mas é essa a palavra que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e meditem, porque é muito importante. Pensam bem, quem pensa em divorciar, ora a Deus, porque Deus pode restaurar, Deus pode fazer o impossível. Não divorcia porque eu estou cansada dessa pessoa, porque você não sabe se outra pessoa vai ser pior e também vai estar em adultério. É isso que eu deixo aqui, espero que vocês tenham entendido, que Deus vos abençoe.